No mundo dos games, existem umas histórias que são tão, mas tão improváveis que parecem até coisa de filme. E a de Hightower é uma delas. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de um jogo que foi do céu ao inferno e conseguiu voltar. É uma saga de promessas, de uma quase morte e de um renascimento que, sério, é inacreditável. Imagina só a cena. A comunidade inteira num hype absurdo, esperando anos para um jogo que promete revolucionar um gênero inteiro. E de repente, silêncio. E aí vem a notícia que ninguém queria ouvir. O projeto foi cancelado. É exatamente desse ponto de desastre que a nossa história começa. Para a gente entender o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa ter noção da altura da qual ele caiu, né? Hytale não apareceu do nada. Ele nasceu com a ambição de ser o sucessor espiritual dos gigantes do sandbox, prometendo levar a fórmula para um outro nível. O hype era real, era gigantesco e tinha um bom motivo para isso. Mas afinal, o que é Hytale? Pensa nele como uma mistura muito poderosa. Ele tem aquela liberdade total de um sandbox tipo Minecraft, sabe? Mas com a profundidade, a história e a progressão de um bom e velho RPG. A ideia era criar um universo onde você pode construir o que quiser, mas também viver uma aventura épica, cheia de desafios. A visão inicial dos criadores era uma coisa de louco, super ambiciosa. Não era só sobre explorar um mundo gerado aleatoriamente ou construir coisas. O grande pulo do gato, a verdadeira mágica, estava nas ferramentas de modding que viriam integradas. Isso prometia dar aos jogadores o poder de criar suas próprias experiências, seus minigames, basicamente seus próprios jogos dentro de Hytale. Então, bem quando tudo parecia estar indo na direção certa, a história toma um rumo sombrio. O sonho de milhões de jogadores pareceu ter um fim trágico e muito, muito repentino. Bom, a jornada começa lá na Hypixel Studios, a galera genial por trás daquele servidor famosíssimo de Minecraft. A comunidade abraçou o projeto de um jeito absurdo, mas aí a gigante Riot Games compra o estúdio. E em 2025, o impensável acontece. O projeto é cancelado e o estúdio fechado. Para o mundo inteiro, Hytale estava oficialmente morto. E é bem aqui, quando todas as luzes se apagam, que a história fica realmente interessante. Porque contra todas as expectativas, aquilo não era o fim. Era só o fim do primeiro ato. O que aconteceu em seguida é uma coisa que a gente quase nunca vê na indústria de games. Movidos pela paixão da comunidade e pela própria dedicação, os criadores originais decidiram que não iam desistir. Eles decidiram lutar pelo projeto. Isso aqui mostra o poder que uma comunidade pode ter. A reação ao cancelamento foi tão gigantesca, tão barulhenta, que os fundadores originais fizeram o impensável. Eles negociaram com a Riot Games e recompraram a própria criação. Eles reergueram o estúdio para continuar o trabalho, pegando as rédeas de volta e retornando àquela visão original que tinha empolgado todo mundo. Então, vamos avançar a fita para o presente. Depois dessa novela toda, onde Hytale está hoje? Bem, ele não é mais só um sonho distante. É uma realidade, e já dá para jogar. A data de 13 de janeiro de 2026 marca esse renascimento oficial. Hytale foi lançado em acesso antecipado, um modelo que permite que a comunidade não só finalmente entre nesse mundo que quase foi perdido, mas também ajude a moldar o futuro dele. O ciclo de jogo hoje se baseia em 3 pilares. Primeiro, explorar esse mundo vibrante cheio de segredos. Segundo, construir, com ferramentas que deixam criar desde uma cabaninha até cidades inteiras. E o mais importante, o pilar criar, onde a comunidade usa as ferramentas de modding para gerar conteúdo novo, garantindo que o universo de Hytale nunca pare de crescer. É um ciclo que se retroalimenta. E claro, por estar em acesso antecipado, o jogo é uma plataforma que está sempre evoluindo. Já temos os modos de exploração e criativo bem robustos e o mais importante, as ferramentas de modding. A experiência completa de aventura e os minigames oficiais estão sendo feitos em parceria com a comunidade, usando o feedback de quem já está lá dentro jogando. E isso nos leva ao futuro. O potencial de Hytale vai muito além de ser só mais um jogo de sandbox. A visão, na verdade, é que ele se torne uma plataforma para a criatividade. E para quem é desenvolvedor ou da área de TI, prestem atenção. Essa parte é o coração do projeto. As ferramentas de modding não são um extra, elas são o núcleo da experiência. Estamos falando de scripting avançado, de poder importar modelos 3D, de criar lógicas de jogo complexas. Isso transforma Hytale de um jogo para uma engine, uma plataforma, abrindo um leque de possibilidades para criadores e programadores.
E como o pessoal recebeu o jogo de forma extremamente positiva. A comunidade está amando a profundidade que o jogo já tem e, principalmente, o poder que as ferramentas de criação dão. Existe um entendimento geral de que esse é um projeto em construção, um trabalho que as pessoas não estão apenas jogando, mas ajudando a construir junto. O que essa jornada toda nos mostra é um contraste bem claro. De um lado, tem o modelo tradicional de desenvolvimento, com uma visão corporativa de cima para baixo. E do outro, o caminho que Hytale trilhou, a visão original dos fundadores, que foi resgatada do abismo e agora é guiada pela paixão da comunidade. É uma história sobre retomar o controle. E a gente termina com essa pergunta no ar. A saga de Hytale, esse caminho do quase cancelamento até um renascimento liderado pela comunidade, isso foi só um caso isolado, uma anomalia fascinante? Ou será que isso representa um novo caminho, um novo modelo, onde a paixão dos criadores e o apoio dos jogadores podem de fato triunfar sobre as decisões corporativas? Fica aí a reflexão.